Agora vamos aos dois outros menos comuns. Vamos ver o que é isso. Vocês conhecem essa frase? Amar a Deus sobre todas as coisas? Isso é uma frase da... O que é isso, gente? É um mandamento, um dos 10 mandamentos, não é isso? Nesse mandamento está escrito lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar é o verbo. É um verbo de ação, portanto, ele é núcleo. Vou procurar o sujeito. Deus não pode ser sujeito de amar. Por que não pode ser sujeito? Porque ele está preposicionado. Tem gente que pergunta para mim, professora, como é que você sabe que esse a é preposição? Eu sei que esse a é preposição porque Deus é uma palavra masculina. Não estou dizendo que Deus seja homem, tá bom? Mas é uma palavra masculina. Tanto é verdade que você diz que Deus é justo, que Deus é soberano, você usa os adjetivos no masculino. Se Deus é uma palavra masculina e eu uso a, que não combina com a palavra masculina, eu sei que esse a não variou, portanto, ele é uma preposição. Portanto, Deus não pode ser sujeito de amar. Todas as coisas também não. Primeiro, porque tem a preposição sobre. E segundo, que coisa está no plural, amar está no singular. Eu vou dizer aí que eu tenho o uso de um infinitivo, como se fosse um infinitivo não pessoal, genérico. Quando eu falo amar a Deus sobre todas as coisas, eu não estou falando a Marcelinha deve amar, mas todas as pessoas. A gente usa muito isso, gente, em texto do tipo injuntivo. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa tipologia textual, mas existe um texto que dá instrução, que ensina, que direciona a pessoa a agir de determinada forma, que usa esse verbo no infinitivo não flexionado. Quando você abre uma receita de bolo, ele não fala assim, ó, Pedrinho, você deve... Não é isso não, ele fala bater as claras em neves, juntar 2 colheres, pode até usar o imperativo também. Eu posso dizer, bata as claras em neve, junte e assim por diante. Mas eu posso usar esse infinitivo também. Eu me lembro de uma campanha aí do governo contra a dengue, que ele dizia num folheto, não juntar água parada, não deixar não sei o que lá, não fazer Big Flix. Ele usava o verbo no infinitivo, dando esse caráter genérico, não pessoal, não específico. É o que os 10 mandamentos eles fazem. Na verdade, ele fala para todo mundo deve amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo bem, já não preciso de me preocupar com o sujeito. Agora eu vou entender o verbo amar. O verbo amar, ele tem sentido completo? Não. Você só ama se tiver algo a ser amado, não é assim? Você só ama o seu marido ou sua esposa se você tiver um marido ou uma esposa para amar. Você só ama o seu cachorrinho se você tiver... Não é verdade? Quem ama, ama alguma coisa ou ama alguém. O verbo amar tem acepção ampla. Você pode amar o pai, amar o filho, amar o João, amar o Pedro, amar a Marcela e assim por diante. Se ele tem acepção ampla, sentido amplo, ele precisa de algo para restringir sua significação. Agora, ainda que eu não saiba disso, amar eu já sei que é um verbo de ação e já sei que é núcleo. Depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Alguém vai me perguntar, professora, por que você fez 2 grupos aí? A Deus um grupo, sobre todas as coisas outro grupo. Ora, queridos, pelo bom senso. Se eu fizesse uma estrutura única, como se fosse um grupão, um blocão, a Deus sobre todas as coisas, imagine só que Deus seria o núcleo dessa estrutura, poderia ser. Sobre todas as coisas é uma qualidade de Deus? É uma característica de Deus? Ou é como eu devo amar Deus acima de tudo? Amar demais? Amar infinitamente? Na verdade, ele está se ligando aí ao verbo amar. Semanticamente, eu sei que sobre todas as coisas é como eu devo amar, de que forma eu vou amar a Deus acima de tudo. Tudo bem. Já sabemos então que amar é um verbo de ação, que ele é núcleo, depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Fechou. Agora responde aqui para mim. Amar. Quem ama, ama alguém. Você só ama se tiver algo, alguém a ser amado. Esse verbo ele pede complemento para restringir sua significação. O complemento está aí. A Deus. Vou dizer para você que quem ama, ama alguém. A Deus completa o sentido do verbo, restringindo a significação deste verbo. Portanto, ele é um complemento verbal. É aí que a porca torce o rabo. Se eu fosse analisar esse complemento verbal de uma forma direta, sem atribuir muita informação, eu diria que Deus é a palavra mais importante, que entre o núcleo e o verbo existe um elemento chamado preposição, portanto, eu chamaria esse complemento verbal de objeto indireto.
Mas o que a gente não leva em conta é que complemento verbal é algo exigido pelo verbo. Essa é uma matéria que nós vamos aprender lá na frente, chamado de regência verbal. Gente, o próprio português, ele te direciona a análise. Se é regência verbal, o verbo é que rege, ele é que manda, ele é que é o chefe. E se ele é o chefe, ele que vai direcionar o tipo de complemento exigido. Ou seja, o verbo é que é o núcleo. Ele é que manda, ele é que exige, ele é que vai pedir um tipo de complemento, direto ou indireto. Esquece a Deus e olha o verbo amar. Quem ama, ama alguém. Tira esse complemento e coloca outros. E eu sugiro que você use masculinos para você perceber de forma clara a preposição. Eu amo o João, eu amo o Marcelo, eu amo o papai, eu amo o vovô, eu amo o titio. Em nenhum desses complementos apareceu aquilo que é a preposição. Veja que o Marcelo, o Joãozinho, o titio, o vovô e assim por diante, esses os aí que apareceram eram artigos. Então o verbo amar, como chefe, como núcleo, ele pede um complemento sem preposição. Ele pede um objeto direto. Acontece que nesse complemento aí apareceu uma preposição. Não pela exigência do verbo, mas pela característica do próprio complemento. Portanto, eu vou chamar isso aí de objeto direto preposicionado. Alguém vai dizer, e eu também já tive esse momento de revolta, sabe, gente? Eu já tive esse momento de que absurdo, se o trem tem preposição, por que raios já não chama logo de objeto indireto? Simplesmente porque o nome do complemento é exigência verbal e o verbo amar não pede preposição. Se eu chamasse o a Deus de objeto indireto, eu colocaria o verbo amar no mesmo patamar do precisar, por exemplo. E é diferente. O verbo precisar, em todas as circunstâncias usadas, na verdade, ele vai pedir um complemento com preposição. Eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, eu preciso de amor, eu preciso de satisfação, e assim por diante. Todos os complementos exigidos nas estruturas são preposicionados. Essa preposição ela é obrigatória, ela é exigida pelo verbo. Agora o verbo amar. Eu amo João, eu amo Pedro, eu amo titio, eu amo papai, eu amo a Deus. Só não a Deus que apareceu a preposição, ou seja, não é uma exigência verbal. Não é toda instituição que cobra isso, não, mas só para vocês terem uma ideia, uma noção. Se fosse uma prova do CESP, por exemplo, preciso de auxílio. Olha o que eles poderiam te perguntar. Obviamente, não numa frase simples como essa. O uso da preposição de é justificado pela regência do verbo precisar? É. Quando ele te pergunta isso, ele está te questionando o seguinte: esse de é exigido pelo verbo precisar? Ou seja, se tirar, fica errada a frase? Fica. Amar a Deus, esse a é exigido pela regência do verbo amar? Aí não. Esse a ele acontece, mas não é o verbo amar que pede. Inclusive, se retirado, não há prejuízo para correção gramatical. Alguém vai virar e falar assim comigo. Eu tive um aluno que falou comigo: ah, professor, então agora eu vou colocar a preposição aonde eu quiser. Ah, eu vou comprar ao barracão, eu vou vender ao carro, eu vou convidar ao Joãozinho, eu vou chamar ao Pedrinho e assim por diante. Não é bem assim, não. Nós vamos entender isso melhor na regência. Na verdade, a gramática ela não sai permitindo tudo só para ter exceção, não. Só para encher o saco de vocês, não. Não é por aí, não. A gramática ela abre outras possibilidades na tentativa de ampliar a significação e possibilitar novas informações, novos contextos, novas ideias, na verdade, novas situações de uso da língua. Desta forma, nós sabemos aí consensualmente que o a Deus, ele é usado como objeto direto preposicionado para dar ênfase, realce, para chamar a atenção de Deus. Tanto é verdade que você não usa com outros complementos. Você não fala amar ao meu namorado, não é? Ou amar ao meu pai. Você fala amar a Deus, como se Deus fosse, de fato, uma criatura diferente das demais. Tem gente que quer enfatizar demais, enfim, uma crase ante Deus. Aí não, aí já exagerou. A preposição já dá ênfase, realce, chama atenção de forma bastante suficiente. Não precisa de mais nada em relação a isso. Então, nós sabemos 3 tipos de complemento: o objeto direto, o objeto indireto. E o objeto direto, que o verbo exige um complemento sem preposição, que por algum motivo
veio preposicionado.